Você já se sentiu como se falasse uma língua diferente do resto do mundo? Como se todo mundo tivesse recebido um manual de instruções sobre como viver em sociedade e você foi o único que ficou sem. E o mais frustrante, sempre que você tenta falar sobre isso, as pessoas te olham como se você fosse o problema. Como se você estivesse complicando as coisas desnecessariamente. É uma sensação muito específica. Você está numa conversa e percebe contradições óbvias no que a pessoa está falando, mas quando você aponta, vem aquele silêncio constrangedor. Aquele olhar de, lá vem ele de novo querendo complicar. Você faz uma pergunta simples, tipo, mas por que fazemos isso dessa forma numa reunião? E de repente, você se torna a pessoa difícil da sala. E aí, você começa a se questionar. Será que eu sou realmente muito complicado? Será que eu penso demais? Será que tem alguma coisa errada comigo? Porque todo mundo parece navegar por essas situações sociais com uma facilidade que você simplesmente não consegue entender. Você tenta se adaptar, tenta falar menos, questionar menos, aceitar mais as coisas como elas são. Mas é como tentar respirar embaixo d'água. Você consegue por um tempo, mas eventualmente precisa vir à superfície. E quando você volta a ser você mesmo, lá vem novamente aquela sensação de deslocamento. O que mais dói não é nem ser incompreendido, é perceber que a sua forma natural de processar o mundo, a sua curiosidade, a sua necessidade de entender as coisas em profundidade, é vista como algo negativo, como se fosse um defeito que você precisa esconder para conseguir pertencer. E tem uma coisa ainda mais frustrante. Você percebe padrões, contradições, dinâmicas que parecem óbvias para você, mas que ninguém mais parece notar. Ou pior, parecem notar, mas fingem que não veem. É como se existisse um acordo tácito de que certas coisas não devem ser questionadas, certas verdades não devem ser faladas. Você já se pegou pensando, será que eu sou a única pessoa que percebe isso? E a resposta que você costuma encontrar é um silêncio que dói mais do que qualquer rejeição direta. Se você está se reconhecendo nessa descrição, eu tenho uma notícia que vai mudar completamente a forma como você vê essa situação. O problema nunca foi você. Na verdade, existe uma explicação psicológica muito específica para tudo isso que você vive. E quando você entender o que realmente está acontecendo, vai parar de se culpar e vai começar a ver essa sua característica pelo que ela realmente é. Mas antes de chegar na explicação, preciso que você entenda exatamente o que está acontecendo quando você incomoda as pessoas sem nem tentar. Porque existe um padrão muito específico nessas situações, e uma vez que você vê esse padrão, tudo começa a fazer sentido. Primeira situação que você provavelmente reconhece. Você está numa conversa sobre relacionamentos, e alguém fala, mas o importante é a comunicação. E você, naturalmente, pergunta, mas que tipo de comunicação? Porque existem várias formas de se comunicar, e algumas podem até piorar o relacionamento. Pronto. A conversa esfria na hora. As pessoas te olham como se você tivesse acabado de complicar algo que era simples. Mas o que realmente aconteceu ali? Você fez uma distinção. Você pegou um conceito que todo mundo aceita de forma automática e mostrou que ele tem camadas, tem nuances. E isso, acredite ou não, é profundamente desconfortável para a maioria das pessoas. Segunda situação. Você está numa palestra motivacional e o palestrante fala, vocês só precisam acreditar em vocês mesmos. E enquanto todo mundo aplaude, você pensa, mas e se a pessoa acredita numa versão fantasiosa de si mesma? E se ela está se iludindo sobre suas capacidades? Você não fala isso em voz alta porque já aprendeu que essas observações não são bem-vindas. Mas o questionamento está lá, na sua mente, como uma pedra no sapato. O que está acontecendo aqui é que você está fazendo algo que a mente humana não gosta. Você está introduzindo complexidade onde existe simplicidade. Você está mostrando que a realidade tem mais camadas do que as pessoas querem reconhecer. E tem uma terceira situação que é ainda mais reveladora. Você percebe que alguém que você conhece está se comportando de forma contraditória. Essa pessoa fala sobre a importância da honestidade, mas você nota que ela mente constantemente sobre coisas pequenas.
fala sobre empatia, mas trata mal pessoas que não podem se defender. E quando você sutilmente aponta essa contradição, a reação é desproporcional. A pessoa fica defensiva, irritada, às vezes até agressiva. Por que isso acontece? Porque você acabou de fazer algo que ninguém deveria fazer. Você segurou um espelho na frente da pessoa e mostrou algo que ela não quer ver. E a reação dela não é contra você, especificamente. É contra o desconforto de ter suas contradições expostas. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você questiona pressupostos óbvios, quando você aponta contradições, quando você se recusa a aceitar respostas superficiais, você está fazendo algo que vai muito além de simplesmente pensar diferente. Você está desafiando o que eu chamo de acordo coletivo de superficialidade. Esse acordo funciona assim. A sociedade desenvolveu uma série de verdades prontas, respostas fáceis e conceitos simplificados que permitem que as pessoas naveguem pela vida sem ter que questionar muito. Seja positivo. Acredite em si mesmo. Tudo acontece por uma razão. O importante é tentar. Essas frases funcionam como atalhos mentais que dispensam reflexão mais profunda. E você? Você é a pessoa que não consegue usar esses atalhos. Sua mente automaticamente procura as exceções, as contradições, as situações onde essas verdades prontas não se aplicam. Você é como alguém que insiste em ler a letra miúda do contrato enquanto todo mundo já assinou sem olhar. O problema é que quando você faz isso, você não está apenas questionando uma ideia. Você está questionando o sistema inteiro que permite que as pessoas vivam sem pensar muito. E isso é percebido, inconscientemente, como uma ameaça. Porque se as verdades simples que elas usam para se orientar na vida não são tão simples assim, se existem contradições que elas não viram, se a realidade é mais complexa do que elas imaginam, então talvez elas tenham que repensar muita coisa. E a mente humana odeia ter que repensar coisas. É por isso que quando você aponta algo óbvio, a reação não é "Nossa, você tem razão". A reação é "Você está complicando demais". Porque reconhecer que você tem razão significaria admitir que elas estavam simplificando demais. E isso é desconfortável. Agora vem a parte que vai explicar tudo. A verdade é que você não assusta as pessoas porque é arrogante ou porque quer se mostrar superior. Você assusta porque sua forma natural de processar informações funciona como um detector de inconsistências. E a maioria das pessoas constrói sua identidade e suas crenças em cima de inconsistências que elas preferem não examinar. Deixa eu explicar isso de forma mais clara. A mente humana tem uma tendência muito forte de buscar coerência interna. Ela quer que suas crenças, seus valores e seus comportamentos façam sentido juntos. Mas a realidade é que manter essa coerência genuína é extremamente difícil e emocionalmente custoso. Então, o que a maioria das pessoas faz? Elas criam uma versão simplificada da realidade onde as contradições não são visíveis. Elas escolhem ver apenas os aspectos das situações que confirmam suas crenças já existentes. Elas desenvolvem pontos cegos estratégicos. E você? Você não consegue fazer isso. Sua inteligência não permite que você ignore as contradições. É como se você tivesse uma visão periférica muito desenvolvida que capta coisas que outros preferem não ver. Quando você está numa conversa e alguém fala, "Eu sempre falo a verdade", sua mente automaticamente lembra das 3 mentiras que essa pessoa contou na semana passada. Quando alguém fala sobre a importância da família, você nota que essa pessoa não falou com o irmão há 2 anos por causa de uma briga boba. Você não faz isso por maldade. Sua mente simplesmente processa informações de forma mais completa. E isso cria um fenômeno muito interessante. As pessoas sentem, intuitivamente, que você está vendo algo que elas não querem que seja visto. Mesmo quando você não fala nada, mesmo quando você só escuta, existe uma tensão no ar. É como se elas soubessem que você está captando as contradições que elas trabalham tanto para manter invisíveis. Por isso você é visto como intenso, mesmo quando está sendo gentil. Por isso dizem que você pensa demais, mesmo quando você mal falou. Sua presença, por si só,
lembra as pessoas de que a realidade é mais complexa do que elas gostariam que fosse. E tem uma coisa que torna isso ainda mais complicado. Você provavelmente tem uma necessidade genuína de entender as coisas. Não é curiosidade superficial. É uma necessidade quase física de que as coisas façam sentido. Quando você se depara com uma contradição ou uma inconsistência, é como se existisse uma tensão interna, que só se resolve quando você entende o que realmente está acontecendo. Mas para a maioria das pessoas, entender as coisas é menos importante do que se sentir confortável. Elas preferem uma explicação simples e tranquilizadora a uma explicação complexa e precisa. Elas preferem manter suas crenças intactas a questionar se essas crenças realmente fazem sentido. E é aqui que acontece o choque. Você representa uma forma diferente de existir no mundo. Uma forma onde a busca pela verdade é mais importante que a busca pelo conforto, onde entender é mais importante que pertencer. E isso, para pessoas que organizaram suas vidas em torno do conforto e do pertencimento, é profundamente ameaçador. Não é que elas conscientemente decidem te rejeitar. É que sua forma de ser desperta nelas uma inquietação que elas não sabem nomear. É como se você fosse um lembrete constante de que existe uma forma mais profunda e mais honesta de viver, mas que também é mais difícil e mais solitária. E a reação natural delas é tentar fazer você parar, te convencer de que você está complicando demais, te pressionar para aceitar as explicações simples que todo mundo aceita, te fazer sentir que o problema é você, não o sistema. Mas agora que você entende o que realmente está acontecendo, tudo muda. Agora que você entende o mecanismo por trás de tudo isso, você pode parar de tentar se encaixar em algo que nunca foi feito para você. Pode parar de se culpar por ter uma mente que busca consistência e profundidade. Pode parar de achar que precisa se tornar mais superficial para ser aceito. A verdade é que o mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que não conseguem ignorar contradições. Pessoas que fazem perguntas incômodas. Pessoas que se recusam a aceitar respostas prontas. Porque são essas pessoas que, ao longo da história, trouxeram as mudanças mais importantes para a humanidade. Mas isso não significa que você precisa viver em conflito constante com todo mundo. Significa que você precisa entender o jogo que está sendo jogado e escolher conscientemente como participar dele. Primeiro, entenda que a reação das pessoas não é pessoal. Quando alguém se incomoda com suas perguntas ou observações, não é porque você fez algo errado. É porque você ativou o sistema de defesa psicológico dessa pessoa. É uma reação automática, não uma avaliação racional do que você disse. Segundo, você não precisa educar todo mundo. Não é sua responsabilidade fazer as pessoas enxergarem contradições que elas não querem ver. Você pode escolher quando vale a pena insistir numa conversa mais profunda e quando é melhor deixar para lá. Terceiro, encontre as suas pessoas. Existem outras pessoas que, como você, valorizam consistência e profundidade, mais do que conforto e superficialidade. Essas pessoas vão te entender sem que você precise se explicar. Elas vão valorizar suas observações ao invés de se incomodar com elas. E quarto, talvez o mais importante, use sua capacidade de ver contradições para seu próprio crescimento. Aplique essa mesma lente para examinar suas próprias crenças e comportamentos. Use sua inteligência para criar mais coerência na sua própria vida, ao invés de focar apenas nas inconsistências dos outros. Porque quando você faz isso, algo muito interessante acontece. Você se torna uma pessoa integrada, alguém que realmente vive de acordo com seus valores, que realmente entende suas próprias motivações, que realmente desenvolveu uma personalidade coerente. E isso tem um magnetismo natural. Pessoas assim atraem outras pessoas que também buscam autenticidade. Elas criam relacionamentos mais profundos e significativos. Elas constroem carreiras baseadas em competência real, não apenas em aparências. Elas vivem com menos conflitos internos porque não estão constantemente traindo seus próprios valores para se encaixar. E tem um efeito colateral interessante.
Quando você para de tentar convencer todo mundo e simplesmente vive de acordo com sua natureza, algumas pessoas começam a se aproximar. Pessoas que estavam cansadas da superficialidade e procuravam alguém com quem pudessem ter conversas reais. Você vai descobrir que existe uma diferença enorme entre ser rejeitado por tentar se encaixar onde não pertence e ser escolhido por pessoas que valorizam exatamente aquilo que você é. A sociedade sempre vai ter medo de pessoas que pensam, sempre vai tentar convencê-las de que elas são o problema. Mas você não precisa aceitar essa narrativa. Você pode entender que essa dinâmica diz mais sobre as limitações da sociedade do que sobre suas próprias limitações. Você não é complicado demais. Você não pensa demais. Você não é o problema. Você é uma pessoa inteligente vivendo num mundo que, muitas vezes, prefere a simplicidade à verdade. E não há nada de errado com isso, desde que você entenda o jogo que está sendo jogado. Agora você sabe por que pessoas inteligentes assustam a sociedade. E mais importante, você sabe que isso não é um defeito seu que precisa ser corrigido. É uma característica que precisa ser compreendida e honrada. Se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre sua própria experiência, deixa um comentário contando como é para você viver com essa forma de processar o mundo. E se você conhece alguém que também se sente assim, compartilha este vídeo. Às vezes, entender que não estamos sozinhos já é meio caminho andado. Se inscreve no canal para continuar explorando esses aspectos menos óbvios da psicologia humana, porque tem muito mais coisa acontecendo por baixo da superfície do que a maioria das pessoas imagina, e vale a pena investigar.